Na tarde de 14 de junho de 1969, o pequeno Dennis Martin, de apenas 6 anos, passava o fim de semana do Dia dos Pais com a família no Parque Nacional Great Smoky Mountains, nos Estados Unidos. Ele estava junto com o pai, o avô e o irmão mais velho, acampando próximo a Spence Field, uma área isolada nas montanhas ao longo da famosa trilha dos Apalaches. O que era para ser apenas um passeio tranquilo em família, acabou se transformando em um dos desaparecimentos infantis mais misteriosos da história do país. Já no fim do dia, Dennis e outros garotos tiveram uma ideia de brincadeira. Queriam se esconder ao longo da trilha e dar um susto nos adultos quando eles passassem. Para isso, decidiram se separar. Dennis seguiu por um lado, enquanto os outros foram por outro caminho. Pouco tempo depois, os meninos voltaram para o ponto combinado, mas Dennis não apareceu. O pai dele, Bill Martin, começou a chamá-lo imediatamente e iniciou uma busca a pé pela região. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de movimento no mato. E nenhum vestígio do menino, que vestia uma camiseta vermelha bem chamativa. O local também não ajudava. Era uma área montanhosa, íngreme e coberta por vegetação densa, onde alguém pode desaparecer de vista em questão de segundos. Se Dennis saiu da trilha, se caiu ou se desorientou, a própria floresta poderia ter escondido ele rapidamente. E a situação só piorou. Pouco depois do desaparecimento, uma forte chuva atingiu a região. A tempestade foi intensa o suficiente para apagar possíveis pegadas ou qualquer rastro que pudesse ajudar nas buscas. Quando a noite chegou, a temperatura caiu bastante. Para uma criança de 6 anos, vestida para um passeio de verão, passar a noite sozinho ali representava um risco enorme. Mesmo assim, familiares e guardas do parque continuaram procurando durante a noite, tentando encontrá-lo antes que as condições ficassem ainda mais difíceis. No dia seguinte, a busca já tinha ganhado proporções gigantescas. O que começou com familiares desesperados virou uma operação enorme, envolvendo guardas florestais, voluntários, escoteiros, equipes com cavalos, helicópteros, membros da Guarda Nacional e até soldados das Forças Especiais. Ao longo dos dias, milhares de pessoas participaram das buscas. Em um único dia, cerca de 1.400 pessoas estavam envolvidas. Mais de 90 quilômetros quadrados foram vasculhados. Mesmo com todo esse esforço, nenhum sinal concreto de Dennis foi encontrado. Algumas pistas surgiram, mas nenhuma levou a uma resposta. Em certo momento, pequenas pegadas foram encontradas e pareciam ser de uma criança. Elas seguiam em direção a um riacho e simplesmente desapareciam. Como eram de um tipo de sapato semelhante ao que Dennis usava, isso chamou bastante atenção. Porém, depois de análise, as autoridades acreditaram que aquelas marcas provavelmente eram de um escoteiro que participava das buscas. Com o passar do tempo, teorias mais sombrias começaram a circular. A mais conhecida veio de um homem chamado Harold Key, que afirmou ter ouvido um grito assustador pouco depois do desaparecimento. Em seguida, disse ter visto um homem com aparência estranha, andando rapidamente pela região, carregando algo vermelho nos ombros. Como Dennis usava uma camiseta vermelha, o relato chamou atenção. Mas havia um problema. A distância e o tempo não batiam com o que seria possível. Os investigadores concluíram que não havia como ligar aquela história diretamente ao caso. Tanto os guardas do parque quanto o FBI descartaram essa possibilidade por falta de provas. Mesmo assim, a hipótese de sequestro nunca deixou de ser considerada. O próprio pai de Dennis acreditava nisso, e muita gente entendia o motivo. Uma criança desaparece durante o dia, uma busca gigantesca é feita, e nenhum vestígio aparece. Já as autoridades seguiram por outro caminho. Para elas, a explicação mais provável é que Dennis tenha se perdido e morrido na própria mata pouco tempo depois de desaparecer. Pode não ser a versão mais impactante, mas é a que faz mais sentido dentro das circunstâncias. Também se falou em ataque de animal, como urso ou javali, mas essa teoria sempre teve falhas. Não havia sangue, não havia roupas rasgadas, não havia nenhum sinal claro de um ataque. No dia 29 de junho, as buscas oficiais foram encerradas. Os voluntários já estavam exaustos, não existiam mais pistas, e a montanha simplesmente não revelou o que aconteceu. Dennis Martin
nunca mais foi encontrado. Scott Lilly não era o perfil típico de alguém que decide encarar a trilha dos Apalaches. Ele não era um aventureiro experiente nem um caminhante acostumado a longas jornadas. Mesmo assim, no verão de 2011, aos 30 anos, o morador de South Bend, em Indiana, resolveu colocar uma mochila nas costas e seguir rumo ao sul por uma das trilhas mais conhecidas dos Estados Unidos. Parte da motivação vinha do interesse pela história. Scott gostava muito da Guerra Civil, e isso o atraiu para a Virgínia, um estado repleto de campos de batalha históricos. Mas tudo indica que essa viagem não era só sobre paisagens ou curiosidade histórica. Parecia algo mais pessoal, uma tentativa de organizar a mente e lidar com questões internas. No dia 15 de junho de 2011, ele iniciou a jornada com um objetivo ambicioso: sair de Maryland e seguir pela trilha até chegar ao Springer Mountain, na Geórgia. Para alguém com pouca experiência nesse tipo de desafio, era algo bem exigente. Mesmo assim, quando chegou à Virgínia, tudo indicava que ele estava se saindo bem. Ele avançou pelas montanhas do condado de Nelson e enfrentou um trecho difícil próximo ao The Priest, uma área conhecida por sua altitude e terreno pesado. Nesse ponto, é provável que ele já estivesse mais adaptado ao ritmo da caminhada. Por volta do dia 31 de julho, no entanto, qualquer sinal de Scott simplesmente parou. Essa foi a última vez que alguém teve notícia dele. Os investigadores acreditam que ele seguia em direção ao abrigo conhecido como Cow Camp Gap Shelter, uma estrutura simples de madeira bastante utilizada por quem percorre a trilha. Isso faria sentido dentro do trajeto, já que o local era uma parada comum. Depois dali, ele provavelmente seguiria até Buena Vista, uma pequena cidade onde poderia reabastecer seus suprimentos. Esse tipo de planejamento era totalmente normal. Na trilha dos Apalaches, cada caminhante segue no seu ritmo, passando de abrigo em abrigo. Não é incomum que as pessoas fiquem horas ou até dias sem se cruzar novamente. É um ambiente isolado, onde a ausência de alguém nem sempre levanta preocupação imediata. Por isso, no início, o sumiço de Scott pode não ter parecido algo grave, mas em algum momento nesse intervalo aparentemente comum, algo deu muito errado. No dia 12 de agosto de 2011, quase 2 semanas depois do último contato, um grupo de caminhantes encontrou algo chocante perto de uma trilha secundária que levava ao abrigo Cow Camp Gap. Era um corpo enterrado de forma superficial. Era Scott Lilly. Rapidamente ficou claro que não se tratava de um acidente. Alguém havia tentado esconder o corpo de forma simples, mas suficiente para dificultar que fosse encontrado logo. A estimativa era de que ele estivesse morto havia cerca de 12 dias. Isso indica que sua morte provavelmente aconteceu pouco tempo depois do último avistamento, ainda no fim de julho. O local também chamou atenção, não era um ponto completamente isolado. Pelo contrário, era uma área bastante frequentada por caminhantes e campistas. Isso levanta uma questão inquietante: quem fez aquilo assumiu um risco considerável ou já conhecia bem o local? Meses depois, veio a confirmação mais pesada do caso. Em janeiro de 2012, o laudo oficial apontou que Scott foi vítima de homicídio. A causa da morte foi asfixia por sufocamento. Além disso, alguns pertences dele desapareceram e nunca foram recuperados, como a mochila, um par de tênis de trilha praticamente novos, um jogo de Nintendo e um guia da própria trilha. Isso gerou outra dúvida: o crime foi motivado por roubo ou esses itens foram levados por outro motivo? As autoridades nunca chegaram a uma resposta clara. Como o caso aconteceu em área federal, o FBI assumiu a investigação, trabalhando junto com agentes florestais, policiais estaduais da Virgínia e autoridades locais. Mais de 100 evidências foram reunidas. Centenas de quilômetros da trilha foram analisados. Ao todo, 83 pessoas foram entrevistadas, incluindo caminhantes que estavam na região e até indivíduos em outros estados e países. Um ano após o crime, o FBI chegou a oferecer uma recompensa de $10 mil por informações que levassem ao responsável. Mesmo assim, o caso nunca foi resolvido. Nenhum suspeito foi identificado oficialmente e os últimos momentos de Scott continuam sem explicação. Isso abriu espaço para várias teorias.
Algumas tentam pintar aquela região como um lugar perigoso, cheio de pessoas escondidas nas montanhas, mas essa visão não é totalmente realista. Era uma área frequentada, não um local abandonado. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais perturbador. Scott desapareceu em um caminho usado por várias pessoas, e em algum ponto daquele trajeto acabou cruzando com alguém que mudou completamente o rumo da história. O que aconteceu depois disso continua sendo um mistério até hoje. Louise Chaput era o tipo de pessoa que deixava uma boa lembrança por onde passava. Aos 52 anos, mãe de 2 filhos, era vista como alguém gentil, tranquila e muito ligada à natureza. Ela gostava de estar ao ar livre, em meio a florestas, montanhas e lugares silenciosos onde conseguia encontrar paz. Em novembro de 2001, ela tinha combinado uma viagem de trilha com amigos, mas os planos não deram certo. Mesmo assim, decidiu não cancelar. Ela foi sozinha. Louise colocou suas coisas em seu Ford Focus prata, saiu de Quebec e seguiu viagem rumo ao sul em direção ao estado de New Hampshire. O destino era o Pinkham Notch Lodge, localizado na região das White Mountains, dentro da cadeia dos Montes Apalaches. A ideia era simples, passar alguns dias por lá e voltar para casa a tempo de trabalhar na segunda-feira, dia 19 de novembro. Parecia algo tranquilo, mas o lugar escolhido não era qualquer um. O Monte Washington, que fica na região, é conhecido por sua beleza, mas também pelo perigo. O clima pode mudar rapidamente, o frio pode ser extremo e as condições podem se tornar fatais em questão de horas. Louise sabia disso. Ela já tinha experiência, havia subido o monte antes e cresceu praticando trilhas e esqui. Ela cruzou a fronteira para os Estados Unidos pelo estado de Vermont por volta do meio-dia de quinta-feira, 15 de novembro. No meio da tarde, já estava na área do centro de visitantes. Ao chegar, entrou para pedir uma orientação. Queria fazer uma caminhada leve, só para esticar as pernas depois da viagem longa. Algo rápido, que desse tempo de terminar antes de escurecer. O atendente indicou a trilha Lost Pond Trail. Ela ficava logo ali do outro lado da estrada, bem perto do lodge. E esse detalhe, mais tarde, deixaria tudo ainda mais estranho. Louise não estava indo para um lugar isolado. Era para ser apenas uma caminhada curta. Mas em algum momento, entre o início desse plano simples e o fim do dia, ela desapareceu. Quando não voltou para Quebec e faltou ao trabalho na segunda-feira, a preocupação foi imediata. O namorado entrou em contato com as autoridades de New Hampshire e as buscas começaram. No início, a explicação parecia clara. O clima. Ela estava sozinha em uma região conhecida por terreno difícil e condições severas. No fim de novembro, até uma caminhada rápida pode se tornar perigosa se a pessoa escorrega, se perde ou fica exposta ao frio por muito tempo. Tudo apontava para isso. Mas então surgiu um detalhe importante. O carro dela ainda estava estacionado no centro de visitantes. As equipes de busca enfrentaram exatamente o tipo de situação que torna aquela região tão temida. Ventos fortes, neve sendo levada pelo vento e frio intenso. A sensação térmica estava muito abaixo de 0. Se alguém estivesse ferido ali, cada minuto fazia diferença. Mesmo assim, no primeiro dia não encontraram nada. No segundo dia, o tempo melhorou um pouco. Um helicóptero ajudou nas buscas aéreas, e ainda assim, nenhum sinal. Louise parecia ter desaparecido em uma área bastante visitada sem deixar pistas. Por causa disso, muita gente acreditava em um desfecho trágico causado pela própria natureza. Uma queda, hipotermia, desorientação na mata. Tudo era possível, e isso só dificultava ainda mais encontrar respostas. Até que, na tarde de quinta-feira, 22 de novembro, feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, a busca teve um desfecho. O corpo de Louise foi encontrado, mas o local trouxe ainda mais dúvidas. Ela estava perto de onde o carro tinha sido deixado, próxima ao início da trilha, em uma área por onde muitas pessoas passam. No começo, poucos detalhes foram divulgados e muita gente ainda acreditava que tinha sido mais um acidente de montanha. Mas 2 dias depois, tudo mudou. O laudo confirmou que não foi um acidente.
Louise foi assassinada. Ela tinha sido esfaqueada várias vezes. Tudo no cenário levava a crer em uma fatalidade comum de trilha. Uma mulher sozinha, um ambiente perigoso, clima extremo. Mas a verdade era outra. Foi um crime. E até hoje, ninguém foi identificado como responsável. Mais de 20 anos depois, o caso continua sem solução. Antes de Derek Lewin desaparecer nas montanhas Great Smoky Mountains em março de 2012, quem convivia com ele já percebia que algo não estava bem. Nos meses anteriores, o pai notou mudanças no comportamento do filho de 24 anos. Derek passou a beber e fumar, algo fora do comum para ele. Além disso, demonstrava insatisfação com a própria vida, como se estivesse perdido ou sem direção. O caso começou no dia 15 de março de 2012, quando ele simplesmente não apareceu no trabalho. Ninguém conseguia contato. O celular só chamava e não era atendido. Um amigo acabou avisando seu colega de quarto, Ryan, e a preocupação aumentou rapidamente. Ryan entrou em contato com a família, que viajou durante a madrugada da Virgínia até o Tennessee. Assim que chegaram, começaram a vasculhar qualquer pista que pudesse indicar para onde Derek tinha ido. No computador dele encontraram pesquisas sobre o Parque Nacional Great Smoky Mountains. Também havia uma reserva em um hotel. Isso mostrava que ele não sumiu por acaso, havia um plano por trás. E por algum motivo esse plano o levou para o lado da Carolina do Norte das montanhas. Mas ninguém sabia explicar o porquê. 2 dias depois, no dia 17 de março, câmeras de segurança registraram Derek saindo de um hotel em Cherokee por volta das 4 da manhã. Ele levava apenas uma mochila pequena, esse foi o último registro confirmado. Depois disso, ele desapareceu completamente. Dentro do quarto de hotel, alguns detalhes chamaram a atenção. Havia uma Bíblia sobre a cama e uma garrafa de bebida no chão. Isso levantou a suspeita de que ele poderia estar passando por algum conflito interno, emocional ou até espiritual. Na mesma manhã, por volta das 8h30, o carro dele, um Ford Escape branco, foi encontrado em Newfound Gap, uma região alta das montanhas, perto da divisa entre Tennessee e Carolina do Norte. A própria família encontrou o veículo durante as buscas. Dentro do carro havia um bilhete. A mensagem era simples, mas inquietante: não me sigam. Mesmo assim, as buscas continuaram, porque naquele momento já estava claro que aquilo não era uma situação comum. E o que encontraram dentro do carro só deixou tudo mais estranho. Derek havia comprado vários equipamentos para trilha, mapas do parque, barraca, saco de dormir, comida, cordas, ferramentas e lanternas. Tudo indicava preparação para uma jornada mais séria na natureza. Só que havia uma contradição difícil de explicar. Ele deixou praticamente tudo dentro do carro. A carteira e o dinheiro também estavam lá. Nada fazia sentido. Se ele queria entrar na mata preparado, por que abandonar justamente o que garantiria sua sobrevivência? Uma possibilidade é que ele pretendesse fazer apenas uma caminhada curta e voltar. Outra é que estivesse tentando algum tipo de desafio mais simples, talvez inspirado em programas de sobrevivência. Ou talvez ele nem tivesse um plano definido. Também existe a chance de que alguém tenha cruzado o caminho dele depois que ele chegou ali. Equipes de busca foram acionadas rapidamente. Cerca de 60 pessoas, com apoio de cães farejadores, vasculharam dezenas de quilômetros de trilhas ao redor do local onde o carro foi encontrado. Eles procuraram qualquer sinal de que Derek tivesse saído da trilha e entrado na mata. Os guardas também perguntaram a visitantes se alguém tinha visto algo estranho naquele dia. E é aqui que o caso fica ainda mais estranho. Era um dia claro, com bastante gente na região, pessoas caminhando, passeando, aproveitando o local. Mesmo assim, ninguém conseguiu dar um relato confiável. Houve apenas uma possível pista ao longo da estrada, sugerindo que ele pode ter entrado na mata por ali, mas isso não levou a nada. E então surgiu outro detalhe que deixou tudo ainda mais inquietante. Na mesma época em que Derek desapareceu, outro jovem também sumiu na mesma região. O nome dele era Michael Giovanni Caini. Ele foi visto pela última vez no dia 18 de março, apenas um dia depois de Derek.
Durante as buscas, os guardas encontraram o carro dele abandonado em um local incomum. Assim como Derek, ele também não foi encontrado naquele momento. Meses depois, restos humanos foram localizados no parque junto com uma mochila. Mais tarde, foi confirmado que pertenciam a Michael. Um dos casos teve um fim, mas nenhuma explicação. Isso levantou uma dúvida perturbadora. Será que os dois casos têm alguma ligação? Enquanto isso, o desaparecimento de Derek continuou sem respostas. Nenhuma teoria se encaixa completamente. Uma possibilidade é que ele tenha entrado na mata por vontade própria, sem intenção de voltar, seja para tirar a própria vida ou tentar recomeçar. O bilhete reforça essa ideia, mas essa hipótese também levanta dúvidas. Se esse era o plano, por que comprar tantos equipamentos antes? Outra teoria diz que ele queria testar sua sobrevivência na natureza. Mas novamente surge a mesma pergunta: por que deixar tudo para trás? Também existe a possibilidade de crime. Talvez ele tenha ido apenas explorar a área e pretendia voltar para pegar suas coisas, e nesse intervalo encontrou alguém perigoso. Talvez o bilhete fosse verdadeiro, ou talvez tenha sido deixado para confundir quem encontrasse o carro. Mesmo assim, essa teoria também não fecha completamente. Não existe corpo, não existe sangue, não existem sinais claros de luta, não existem testemunhas confiáveis. E nenhuma prova concreta de que houve ataque ou sequestro. Mais de 10 anos depois, o caso continua sem solução. Derek Luing nunca mais foi encontrado. No dia 8 de outubro de 1976, a jovem Tranny Gibson, de 16 anos, participou de uma excursão escolar para as Great Smoky Mountains, junto com cerca de 40 alunos da Berryden High School, em Knoxville, Tennessee. Ela era conhecida por ser tranquila, querida pelos colegas e muito interessada em plantas. Estudava horticultura e sonhava em seguir carreira na área de arquitetura paisagística. Uma viagem para a natureza era exatamente o tipo de experiência que combinava com ela. O grupo tinha como destino Andrews Bald e a região de Cuori. O problema era o clima. O tempo estava úmido, frio e instável, ao ponto de a viagem quase ter sido cancelada. Além disso, Tranny não estava bem preparada para aquele tipo de ambiente. Ela havia deixado o casaco em casa e estava vestindo apenas uma blusa, um suéter, jeans e tênis. Um colega chamado Robert Simpson acabou emprestando um casaco de lã para ela. Antes de iniciar a trilha, os alunos receberam orientações claras: permanecer no caminho demarcado, não ultrapassar Andrews Bald e retornar ao ônibus até às 15h30. Após chegarem ao local e fazerem uma pausa para o almoço, por volta das 13h30, Tranny decidiu voltar antes dos outros. Ela se separou de Robert, dizendo que iria em direção ao ônibus, enquanto ele permaneceu no local. Durante o trajeto de volta, alguns alunos ainda a viram. Uma garota caminhou ao lado dela por um trecho. Em outro momento, um grupo a convidou para parar e descansar, mas Tranny preferiu seguir. Um dos estudantes comentou depois que ela parecia estar com pressa. Por volta das 14h50, aconteceu o último registro conhecido. Testemunhas viram Tranny caminhar um pouco à frente, parar, se abaixar e sair sozinha da trilha, entrando pelo lado direito da mata. Depois disso, nunca mais foi vista. Quando os alunos começaram a retornar ao ônibus no horário combinado, perceberam que algo estava errado. Tranny não estava lá. O professor, Wayne Dunlap, começou a procurá-la imediatamente. Um aluno também ajudou nas buscas iniciais, mas não encontraram nada. Cerca de 1 hora depois, os guardas do parque foram acionados e a situação se transformou em uma busca oficial por pessoa desaparecida. E as condições não ajudavam. O fim da tarde se aproximava, trazendo chuva, neblina, vento e queda de temperatura. As trilhas estavam escorregadias por causa das folhas molhadas e a visibilidade ficava cada vez pior. Mesmo assim, algumas evidências chamaram a atenção. Próximo ao ponto onde Tranny foi vista pela última vez, havia sinais de vegetação quebrada. Perto dali também foram encontradas bitucas de cigarro e uma lata de cerveja parcialmente consumida, indicando que outras pessoas poderiam ter estado naquele local.
A pista mais relevante veio dos cães farejadores. Após captarem o cheiro de Trenny, eles seguiram o rastro passando por um ponto de observação e continuaram por cerca de 2,5 km até um local onde o cheiro simplesmente desapareceu. Isso levantou a hipótese de que ela poderia ter seguido em direção a uma estrada próxima, em vez de entrar mais fundo na mata. As buscas aumentaram rapidamente. Ao todo, cerca de 756 pessoas participaram da operação. Mesmo com todo esse esforço, nenhuma resposta concreta foi encontrada. O FBI chegou a abrir uma investigação e analisou relatos de possíveis avistamentos, mas nenhum levou a conclusões. O caso parecia não fazer sentido. Trenny não estava isolada em um lugar remoto. Ela estava em uma excursão escolar, em uma trilha marcada e em uma área bastante visitada. Ainda assim, bastou sair do caminho por um instante e ela desapareceu sem deixar rastro. Algumas teorias sugerem que ela pode ter chegado até a estrada e encontrado alguém perigoso. Outras apontam que alguém presente naquele dia pode saber mais do que revelou. Quase 50 anos depois, não há corpo, não há uma cena de crime confirmada e nenhuma resposta definitiva sobre o que aconteceu com Trenny Gibson. No dia 25 de novembro de 1981, Thelma Melton, conhecida como Polly, de 58 anos, saiu para uma caminhada que parecia simples e sem qualquer risco. Ela estava acompanhada de duas amigas, Pauline Cannon e Trula Goodgar, percorrendo a trilha Deep Creek, nos Montes Apalaches. Era um lugar que ela conhecia bem, uma trilha tranquila, bastante frequentada e fácil de seguir. O clima estava agradável. O nível do riacho estava baixo por causa da seca e havia outras pessoas caminhando pela região. Nada indicava que algo pudesse dar errado. Polly estava bem, animada, e havia até preparado molho de espaguete antes de sair, planejando voltar ainda naquele dia para continuar sua rotina normalmente. Cerca de 1 hora depois de começarem, por volta das 16 horas, as três chegaram ao ponto onde fariam o retorno e iniciaram o caminho de volta. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Polly, que antes estava andando mais devagar, de repente acelerou o passo. Uma das amigas brincou dizendo que não iria competir com ela. Polly olhou para trás, sorriu e seguiu andando. Esse foi o último momento normal. A mudança chamou atenção porque não combinava com o perfil dela. Polly não era jovem, fumava bastante e tinha pressão alta, não era o tipo de pessoa que sairia andando rápido sem motivo. Mesmo assim, ela foi à frente, passou por uma pequena elevação na trilha e sumiu da vista das amigas. No início, ninguém achou estranho. Elas imaginaram que Polly estivesse apenas apressada para voltar e encontrar o marido Robert, que estava esperando próximo ao início da trilha. Mas quando chegaram ao mesmo ponto, ela não estava mais lá. Ainda tentando encontrar uma explicação simples, seguiram o caminho. Porém, ao chegarem ao final da trilha e perceberem que Polly não havia retornado, a situação mudou completamente. Já fazia quase 1 hora desde que ela havia desaparecido de vista. Um detalhe ficou marcado depois. Antes de sumir, Polly havia parado e acenado para trás. Um gesto simples, comum, mas que acabou sendo a última lembrança que alguém teve dela. As amigas, junto com seus maridos, voltaram pela trilha tentando refazer o caminho. Perguntaram a outros caminhantes se alguém tinha visto Polly. Ninguém viu. Isso tornou tudo ainda mais estranho. A trilha Deep Creek era movimentada e próxima a um estacionamento. Era o tipo de lugar onde alguém certamente seria notado se continuasse caminhando normalmente. Por volta das 18 horas, os guardas do parque foram avisados e pouco tempo depois, uma busca oficial começou. No início havia uma possível pista. Os sapatos de Polly tinham uma marca específica na sola, o que poderia ajudar a identificar suas pegadas. Mas isso não ajudou em nada. Muitas pessoas haviam passado pela trilha e as marcas se misturaram. Nem mesmo foi possível determinar em que ponto ela poderia ter saído do caminho. As buscas aumentaram ao longo dos dias. Voluntários se juntaram às equipes, cães farejadores foram utilizados e a área chegou a ser isolada. Ao todo, cerca de 150 pessoas participaram das buscas, com apoio de 9 cães. E então surgiu um dos pontos mais estranhos do caso. Quando os cães foram levados até o local onde Polly foi vista pela última vez, eles reagiram de forma incomum. Identificaram o cheiro dela
mas em vez de seguir uma direção, ficaram circulando o mesmo ponto e uivando. Era como se o rastro simplesmente terminasse ali. Não havia sinais de que ela tivesse entrado na mata, nem trilhas indicando outro caminho. Também não havia qualquer indício de luta, nenhuma roupa, nenhum objeto. Nada. As autoridades descartaram algumas hipóteses naturais. A temperatura não estava baixa o suficiente para causar hipotermia e não havia animais grandes na região capazes de levá-la sem deixar rastros. Depois, com a queda das folhas e melhor visibilidade, um helicóptero sobrevoou a área. Mesmo assim, nenhuma pista apareceu. As buscas duraram 5 dias e foram encerradas, mas o caso ficou ainda mais misterioso quando começaram a investigar a vida de Polly antes do desaparecimento. Um pastor que a conhecia comentou que ela parecia abalada após a morte recente da mãe. Também surgiu a informação de que um remédio para a ansiedade, o Valium, havia desaparecido. O marido disse que o frasco não estava mais em casa, levantando a possibilidade de que Polly o tivesse levado. Isso abriu novas teorias. Talvez ela estivesse emocionalmente pior do que aparentava. Talvez tenha tomado o remédio, ficado confusa e seguido por um caminho inesperado. Ou até mesmo decidido desaparecer por conta própria. Alguns detalhes reforçaram essa ideia. Ela havia faltado a um compromisso voluntário, fez ligações consideradas estranhas antes de sumir, e havia uma estrada com estacionamento perto do local onde desapareceu. A mudança repentina no ritmo da caminhada também poderia indicar que ela estava indo ao encontro de alguém. Meses depois surgiu mais um detalhe curioso. Um cheque no nome de Polly foi descontado em Birmingham, no Alabama, onde sua família tinha ligação. Mas isso também não levou a nenhuma resposta. Nunca descobriram quem utilizou o cheque. E se ela realmente decidiu desaparecer, isso significaria deixar para trás seus documentos, remédios, roupas e todas as pessoas próximas, algo que a família acredita não combinar com ela. Também existe a possibilidade de crime. A família acredita mais nessa hipótese. Polly estava sozinha, usava joias e desapareceu perto de uma área de acesso com estacionamento. Teoricamente, alguém poderia ter se aproximado, convencido ou forçado ela a entrar em um veículo. Mas essa teoria também tem falhas. A trilha era aberta e bastante frequentada. Um crime assim provavelmente chamaria a atenção. E mesmo assim, ninguém viu nada. Nenhuma testemunha apareceu com informações concretas. Polly Melton foi declarada legalmente morta em 1988 e a família realizou uma cerimônia em sua memória. Mesmo assim, oficialmente, ela ainda é considerada desaparecida. Mais de 40 anos depois, o caso continua sem resposta. Uma mulher caminhando em uma trilha conhecida acelerou o passo, acenou pela última vez, passou por uma pequena subida e simplesmente desapareceu.